Vamos lá começar mais uma aula de metodologia de trabalho científico. Já estou gravando, já aproveitando pedir licença a vocês para gravar. Já tinha gravado, né? E aí, antes de nós falarmos do webinário, eu queria fazer uma atividade com vocês hoje. A gente está em 17 alunos, e aí, assim, eu não queria nem abrir o grupo. Eu vou só dividir a sala em grupos, e aí a gente vai dividir. Vocês não vão não precisa explicar o processo em si, mas vocês vão explicar como é, por exemplo. Eu vou dividir 4 grupos. Um grupo vai ficar com um artigo, outro grupo vai ficar com monografia, outro grupo vai ficar com dissertação e outro grupo vai ficar com tese. E o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar e escolher. Calma, Felipe. Vocês vão pegar e escolher na internet um artigo. O grupo que ficar com artigo vai escolher um artigo. O grupo que ficar com a dissertação, uma dissertação. O grupo que ficar com monografia vai pesquisar uma monografia. E o grupo que ficar com a tese vai pesquisar uma tese. Só que vocês não vão explicar o conteúdo, mas vocês vão explicar, eu vou dar um tempo para vocês pesquisarem, dar um tempo para vocês identificar o que tem em um artigo, quais as partes que constituem, que nós já falamos já. Eu quero que vocês vejam na prática. Então, aí vocês vão falar artigo, o que é? Tem o título, tem o subtítulo. Então, o resumo, o que tem que vir no resumo? De acordo, vocês vão identificando no que vocês acharam. Aí, quando vocês forem para a monografia, o que tem na monografia? Quais os elementos da monografia, que nós também já falamos aqui. A dissertação e a tese vai ser bem parecido com a monografia. Aí vocês vão identificar quais os elementos que tem e vai trazer aqui. Então, vocês vão espelhar o trabalho e vocês vão falar o que tem, a referência, como é que foi feita, como é que é feita essa referência. Vai, Isabela, deixa a gente escolher o grupo. Vocês podem escolher o grupo, então são 4 grupos. Quando eu faço o sorteio aqui, já escolhe de vez, né? Então, assim, é bem tranquilo. Mas vocês podem escolher os 4 grupos, e aí eu já coloco aqui, cada grupo fica responsável por um tema. Então, vocês não vão explicar o conteúdo, mas vocês vão explicar a estrutura. Todo mundo entendeu? Felipe botou joinha, todo mundo entendeu? Alguém tem dúvida? Então, vocês vão ir no Google e vão pesquisar um trabalho, ou no Cielo, artigo, monografia, tese, dissertação, e vocês vão explicar a estrutura. Vocês vão poder ver na prática o que a gente já falou ou comentou aqui um pouco. Todo mundo ok? Então, vamos lá. A gente está em 17 pessoas. E aí, vamos ver, coloque aqui os grupos que vocês já formaram aqui no chat. E aí, a gente vai dividir. Então, 17 vai ser 4 grupos, vai ser 4 grupos. 3 com 4 e 1 com 5. Isso, perfeito. Não, é menos, não? É 3 com 3, 9, 1 com 4, 13, aí mais 1 com 4, mais... tá certo, Felipe, pronto. É matemática, eu sei. Pronto. Então, vai ser 4 grupos. 3 com 4 e 1 com 5. Deixa eu ver. Certinho. Você já coloca aqui, ou se eu vou ter que sair porque eu estou no trabalho, não vou conseguir ajudar. Não, vai ajudando como você pode, Maria Luísa. Vai dando umas bisoiadas. Então, já saiu, já. Então, 16 vai ser 4 grupos com 4. Vocês colocam aqui o nome de vocês. Então, grupo 1, Jéssica, Kleber, Daniela, Isabela. Grupo 2, bora lá? Os demais querem escolher o grupo? Eu posso dividir aqui? Rayane entrou. Vocês querem que eu divida aqui de acordo... Está aparecendo aqui na tela para mim?
Então, vamos dividir aqui. Então, eu vou pegar 4 e 4. Então, grupo 2, Ana Kátia. Coloca aí, professor, meu nome também. Tá. Ana Kátia. Eu vou pegar aqui, Daniela. Vou pegar na ordem, já está aqui já. Olha lá, Kátia, Felipe e Paula. Já. Então, Ana Kátia, Felipe e Paula. Deixa eu pegar outro grupo. Grupo 3 vai ser. Já coloquei Daniela. Daniela mesmo, que Daniele já está lá em cima. Daniela está no grupo já de vocês. Aí vem grupo 3, Francisca. Isabelle, já está lá no outro. Janaíne. Jaqueline. E Jéssica, já foi. E Maria. E o último, e não menos importante, o grupo 4, vai ser Maria Eduarda. Maria Eduarda. Maria Paula. E Rayane. E Sérgio. Cadê o Jeff? Saiu? Tá aí. Então, gente, ó, o grupo 1, Jéssica, Clebe, Daniele, Isabelle vai falar sobre tese. Grupo 2, Ana Kátia, Daniela, Felipe e Paula vai falar sobre dissertação. Estrutura, viu, gente? Grupo 3, Francisca, Janaíne, Jaqueline e Maria dos Humildes vão falar sobre monografia. E Maria Eduarda, Maria Paula, Rayane e Sérgio vão falar sobre artigo. Correto? Todo mundo ciente? Deixa eu ver se entrou alguém agora novo. Cleber já tá, Felipe já tá, Isabela tá. Não. Então, gente, todo mundo entendeu? Vocês vão ter... Quanto tempo vocês acham que dá para vocês pesquisar e entender a estrutura para depois vir para cá socializar? Quanto 30 tempo? Minutos, professor, para não ficar muito extenso, não? 2 horas. Que 2 horas, menina? Daqui a pouco tem aula de novo? 30 minutos, então. A intenção dele é essa, 2 horas acabou a aula. Mas aí vai ter aula de bioquímica. A intenção dele é botar 2 horas para a aula acabar logo agora, entendeu, professor? Vai chegar e não falar nada, né? Vai, tchau, pronto. Vai para outra. Isso mesmo. Eu não tenho aula de biologia celular, então... É, né? Lindo. Mas os outros têm, né? Nem lembro dos coleguinhas. Então, todo mundo entendeu os grupos? O que vocês vão fazer? Vão pesquisar na internet um artigo, uma monografia, uma dissertação e uma tese. E vão me explicar a teoria. E Maria Sônia, que acabou de entrar, vai entrar no grupo 3 aqui, que eu já estou puxando. Maria Sônia, tudo bom? Quais são, professores, os pontos? Teoria. Oi? Deixa eu botar aqui no grupo. Aqui. Vocês vão mostrar quais estruturas. Então, vocês, por exemplo, na tese, quais as estruturas que tem na tese? Elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Vocês vão trazer aqui e explicar a estrutura. Então, aqui, ó. Jéssica, Clebe, Daniela e Isabela vai falar sobre tese. Grupo 2, Ana Kátia, Daniele, Felipe e Paula vai falar sobre dissertação. Grupo 3, Francisca, Janaíne, Jaqueline, Maria dos Humildes e Maria Sônia vão falar sobre as estruturas da monografia. E Maria Eduarda, Maria Paula, Rayane e Sérgio vão falar sobre a estrutura de um artigo. Correto? Então, vocês vão ter, e agora são 16h32. 17h02 a gente volta.
eu estou aqui, vocês podem me chamar, beleza? Então, só vou desligar o microfone e a câmera, mas eu estou aqui, vocês me chamam. Maria Sônia, vocês vão escolher na internet um trabalho, o de vocês é uma monografia, e vocês vão apresentar esse trabalho, mas não o conteúdo, mas quais os elementos que compõem essa monografia. Então, você ficou no grupo 3, e aí, se vocês quiserem abrir uma sala no Meet, separada, vocês podem abrir. Agora, se vocês quiserem que eu monte uma sala aqui no Meet também para vocês, deixa eu ver se eu consigo aqui, que eu estou... Peraí. Deixa eu ver se eu consigo montar uma sala, que aí eu monto uma sala com vocês já, e aí eu digo. Então, configurar a sala. Ixi, eu não sei fazer esse negócio de montar sala separada, não. Não sei, não, gente. Fazer isso, não. Ah, tem como, peraí. Vou separar aqui na sala, viu? Mas eu vou mudar aqui. Ah, Eu vou montando a sala aqui, calma aí que eu vou aprender. Vai estar... Jéssica. Oh, meu Deus, cadê Jéssica? Já sumiu. Jéssica, Klebe. Jéssica, Klebe, Daniele, Dani, cadê Dani? E aí, Felipe? Qual é a calça, tia? Professor, você me colocou junto ou com outro grupo. Seu microfone está desligado. Aí,
Eu estou mudando aqui, estou mudando os grupos. Calma aí que eu vou salvar, tá? Ah, pronto, tá bom. Viu? O grupo 4 agora vai ser Maria Eduarda, Maria Paula, Maria Paula, Maria Eduarda, Maria Paula, Rayane. Pronto, deu certo. Acho que agora vai, gente. Professor, eu acho que eu estava no grupo errado, estava no 4, eu tenho que ficar no grupo o 3, né? Mamografia. Maria Sônia está no Eu grupo imagino. 3. Eu também, estou em outro grupo. Maria do Zumil também estava no grupo 4. Eu saí, eu acho que ela já saiu. Aí eu tenho que ir para o 3. Como é para entrar lá? Então, peraí. Ué, eu mudei e voltei. Deixa eu ver se entra tudo aqui. Não, gente, fica sem esses grupos, mas vocês abrem um Meet separado aí que é melhor. É melhor cada grupo criar um WhatsApp, que é melhor. Pronto. É. Vou excluir aqui, porque não está dando certo, não. Eu tô botando... Muito bom. A ideia do WhatsApp é melhor. Faz o grupo do WhatsApp. Cada um Pronto, eu faz. vou fechar assim. E vai dando... Eu vou deixar meu contato aqui para elas entrarem no WhatsApp, viu? Ou então Todo vocês mundo podem abrir fez. também o próprio Meet. Uma reunião. É, É isso? vocês vão no Gmail, vocês abrem. Agora, Aí manda o como é que eu link faço? aqui. Manda o link aí para elas entrarem. Tá? A Eu vou abrir aqui. eu tava. Oi, Jaque. A sala que eu tava expirou, viu? 22 segundos expirou. Aí Eu- ficou faltando, que eu tô na com Francisca e outra pessoa. Aí tá faltando Maria Sônia ainda na minha sala e Maria dos Humildes. É porque estava dando erro. Eu estava tentando colocar, mas não foi, não. Eu falei para vocês criarem uma sala pelo Meet. Eu não crio aqui, porque no meu, se eu criar, não vai dar para criar 4 salas. Se faltar alguém, eu crio aqui e mando para vocês. Todo mundo, alguém sabe, de cada grupo, alguém sabe criar os grupos, a sala. Eu não sei não, professor, mas eu vou ver aqui se alguma delas sabe. Então tá. Vocês vão pegar, entrar no, bota Meet, aí vocês vão reunir agora e manda o link. Se não Eu vou conseguir, criar já. aqui, viu? Eu mando. Tá vendo? Tá. Maria Humilde. Pode mandar aqui no chat, aqui, ó, que aí as pessoas entram. Professor, me coloca de novo aí no grupo, no meu grupo 4 aí de novo. Então, elas vão criar um grupo e vai mandar aqui para você, porque não estava dando certo o jeito que eu estava tentando fazer aqui, não. Ou então esse pessoal aí do meu grupo, eles criam o WhatsApp aí e adicionam nós aí, que para mandar já a coisa que eu pesquisei. Tá bom. Maria Eduarda, tá aí, Rayane, ô Rata, tu cria aí a sala? Ô Maria Eduarda, Maria Paula. Rayane? Ah, tá, tudo bem. Cria aí e vocês se conectem aí. Então a gente volta às 5h10. Pode sair, Kleber, depois vocês voltam para cá. Vou estar aberta aqui a sala, viu? Qualquer coisa, só chamar também. Isso, Maria Eduarda, vocês vão falar sobre artigo. Perfeito. Vou desligar o microfone para não ficar perturbando vocês aí. Lembrando que a gente volta às 5h10. Quem precisar sair para entrar no Meet, no outro, pode sair, e aí depois vocês voltam para cá, que a sala vai permanecer aberta.
Olha, Rayane mandou aqui, Sérgio, ó, já o grupo 4. Só você clicar nesse link aí. O grupo 3, Maria Sônia já colocou também o link, só vocês entrarem.
Esperar o povo voltar. O povo tá voltando. Deu tempo de fazer, meu povinho? Deu tempo, Felipe? Eu nem saí daqui. Professor, deixa eu falar. Eu tive uma dificuldade de encontrar, foi dissertação, velho, para baixar. Ô, raiva. Mas tu achou? Tentei, mas não achei, não. Porém, eu sei as estruturas em si, de cabeça. Ô, Felipe, tu não falou, Felipe? Estou aqui online 24 horas. E eu tô pelo celular, tô sem acesso ao notebook, meu notebook tá em bom fim, e aí fica mais complicado de pesquisar. Olha, achei uma aqui, a primeira. Eu podia ter mandado a minha, né? Ter olhado. Pois é, qual foi em qual site? O meu tá no repositório da UNEB. Eu fui nos da Univas, mas não consegui baixar essas pragas. Vixe, tá gravando. Só uma aqui, ó. Inclusive até do Felipe. Seu xará. Deixa eu abrir que eu vou te mostrar. Professor, a gente vai ter que espelhar essa dissertação. Vai ter. Pois, meu irmão. Olha, essa aqui mesmo é do seu próprio xará. Deixa só o povo voltar aí que a gente começa. Começar pelo artigo, que é uma estrutura mais simples, e aí a gente vai falando da tese, que é a estrutura mais complexa. Só que o povo só tem 5 pessoas até agora na sala. O senhor vai me perdoar, mas eu acho que eu não vou conseguir apresentar. A internet está só falhando aqui. Vai conseguir apresentar, não? Mas assim, Toda hora cai. uma, duas pessoas do grupo apresentando, tá tranquilo, não tem problema não. Se todo mundo falar, não. Tô muito bonzinho pra vocês, então. Eu já falo demais, então o restante da minha equipe fala aí.
Cadê o povo, meu pai do céu, que não vem? Eu tô aqui, só esperando começar. Quer começar, Jaque? Então começa vocês. Que aí nós vamos agilizando, que vocês vão ter aula daqui a pouco. Tá todo mundo da minha equipe aqui? Não, só a Kátia, né? Então vamos, as meninas, começar o nosso logo. Começa, aí você já fica livre. Vocês vão falar sobre monografia. Pode começar. Vocês vão espelhar a monografia, Jaque? Eita, professor, agora como é que espelha? Deixa Você eu... quer mandar o link aqui no chat? Eu abro. Pronto, peraí que eu vou mandar para o senhor o link então, viu? Ah, tá bom. Ah, vocês pegaram o link mostrando qual é a estrutura da monografia, não foi, Jaque? Eu tava, como o senhor falou, eu entendi assim, professor, não sei se está certo. A gente leu para ter uma compreensão de como é feito a monografia, né? Tudo bem. Do que se trata, como é a estrutura, quando é feito. Foi o que eu entendi. É isso mesmo? Vai dar no mesmo, porque eu pedi vocês para vocês pegarem uma monografia e mostrar para falar as estruturas, mas vocês podem ir falando. Eu vou fazer isso, Pode falar. Pronto. Aí, na minha compreensão que eu entendi é que a monografia ela é um trabalho que ela é feito quando a gente conclui o curso, não é isso? Então, que é basicamente o TCC, né? Nessa monografia, ela vai estudar assuntos específicos, né? A partir de leituras, observações, investigações, reflexões e críticas. De uma forma geral, é um requisito para a obtenção de algum grau na conclusão do curso. Então, os pontos que é destacado nela, né, que a gente tem que começar de algum lugar, né, que às vezes o que a gente sente muita dificuldade é essa questão. Vou começar por onde, né? Vou fazer o quê? Então, tem que saber de onde vai começar, tem que estabelecer prazos e metas, né, possíveis. Tem que definir um tema, né, para poder fazer essa abordagem, né, na monografia. Tem que ser na formatação ABNT. Professor Isabela está pedindo para você aceitar ela. Mas não está aparecendo para mim, não. Fala para ela entrar de novo. Eu acho que ela está entrando pelo link que eu estava errado, que não tem como aceitar. É pensa que fica que tem que aceitar e não tá. Mas, então não tem isso, não. Passa esse link para ela aí, Paulinha, por favor. Pode continuar, Jaque. Pronto, aí tem que ser uma construção, ter uma justificativa, né, com atenção. Tem que ter a escolha dos orientadores, né, com cuidado. Definir os objetivos da monografia de forma clara. Saber os métodos e a metodologia de pesquisa. Delimitação e delineamento, ou seja, na sequência deve fazer o delineamento da pesquisa para formular o esquema e o modelo da coleta de dados do trabalho. Tipo de pesquisa, instrumentos de coleta de dados, a amostragem, os procedimentos de coleta de dados, os procedimentos para análise e interpretação dos dados. Aí tem a coleta de dados também, análise de dados da monografia, tem que ter uma rotina de escrita, se preparar também para a banca de defesa, né? Porque quando a gente chega para a apresentação, vai ter, né, essa contestação, e a gente vai ter que saber
contextualizar, explicar, argumentar o trabalho. Então, é basicamente isso, né, professor? No final do curso, a gente vai chegar para a apresentação dessa monografia, vai escolher um tema específico, vai ter as normas, vai ter que ter toda uma estrutura de preparação. Então, pelo que eu entendi, basicamente foi isso. Minhas colegas quiseram explicar mais alguma coisa. Na partezinha que eu vi aqui, porque mais tem uma parte que fala sempre para começar do começo, vai ter que sempre começar da parte branca, em branco, e também que nem sempre a mamografia é um TCC. Essa parte também que eu dei focada. A parte que eu entendi foi essa, porque foi muito rápida que eu fui adicionando as meninas no grupo e fui me perdendo. Aí não cheguei a ler bem o artigo. Mas esse que ela abriu aqui eu achei bem engraçado, é bem rico. É uma parte que dá para estudar bastante. Já ir compreendendo o que é a mamografia. Eu abri aqui uma monografia, né, só para vocês terem uma ideia de como é, né? Pronto, aqui, ler se aceitar. Então, eu abri aqui uma monografia da Federal do Rio de Janeiro. Então, assim, vem o tema, né, a capa, vem o nome da pessoa embaixo, o ano, aí a folha de rosto. Aqui, na monografia, vai vir essa parte, que é a folha de aprovação, né? Então, precisa ter, porque ela tem que ser aprovada. Tem a parte da referência bibliográfica, como eu citar, né, essa monografia. Vem essa mensagem aqui, ou a dedicação também, pode ser uma mensagem ou uma dedicação. Vem os agradecimentos, vem essa frase. Você é opcional, você utilizar uma frase assim ou não. Aí vem o resumo, né? Com a referência, o resumo. Vem as palavras-chave. Você pode trazer tanto em inglês quanto em português. E aí é as estruturas que nós falamos, né? Tem aqui, isso aqui tem em inglês também. Tem o sumário, depois do sumário a introdução. São os capítulos, né? Aí o capítulo 2 vem o desenvolvimento, chama-se desenvolvimento, pode ser subdividido também. Aí continua aqui, depois vem a conclusão, né? O capítulo 3 traz a normatização, aqui no caso, ainda é sobre o desenvolvimento, não traz resultados e discussões. Aí você pode ir criando os capítulozinhos até a conclusão. Aqui já é outro tema. Aí, por último, vem a conclusão. Aqui, no caso, aqui eles trouxeram 5 capítulos, deixa eu ver se é mais de 5, bem extensa essa monografia, né? Tem nota de rodapé, vocês podem ver que tem. Aí, Professor, quanto tempo leva para fazer um trabalho assim, nessa estrutura? Quantos meses? Então, quanto tempo? Vocês começam, geralmente, a monografia, são 8 semestres, vocês começam no 6º. Vocês fazem o projeto, né? Projeto de pesquisa, e aí vocês vão começando a construir, a partir do 6º semestre. Então, geralmente... Então, uma cadeira, né, professor? Especificamente para montagem, para a estrutura, né? Sim. E assim, vocês vão ter mais ou menos... Na verdade, acaba sendo o 6º, 7º, 8º. Então, fica um ano mesmo, assim, de escrita. Você faz o projeto, você já utiliza o projeto. Aí você já aproveita algumas coisas e aí você vai só reescrevendo. Mas vai ser um ano, às vezes a gente faz até em menos tempo. E aí aqui é uma dica para vocês. Aí, a maioria das considerações das monografias hoje, a gente não traz mais conclusão, mas sim considerações finais, porque sempre tem mais coisas, ou vai faltar coisas para a gente fazer, né? Então, quando a gente traz considerações finais, dá a entender que o trabalho ele não tem uma completude, não tem uma conclusão, não é completo. Esse trabalho ele pode ser estudado, pode desembocar em outros estudos. Aí tem as referências, né? Como eu falei aqui, vocês falaram na BNT, depois, aí eles ainda dividiram aqui referências e referências audiovisual, mas não precisa dividir para botar tudo numa referência só. E aqui, se tivesse anexo, alguma coisa, viria tudo após o trabalho. Então, é isso.
monografia, correto? Próximo grupo. Parabéns, gente. Muito bem. Excelente. Vamos lá, Paula, Daniela, não sei qual é a Pode ir. Daniela. Vamos, querida Daniela, vai fazer a apresentação. Ou então é o próprio professor que mandou o link. Aí vamos se basear nessa dissertação. Pode basear nessa dissertação aqui que eu mandei. Vai, Felipe, manda brasa. Ainda nem tá aparecendo. A Dana Hatcha, também para falar. Deixa eu... Vocês querem que eu projete essa aqui? Eu vou projetar. Pode ser. Então, em relação à dissertação, como nossos colegas anteriores já falaram, né, tem a questão também dos objetivos, né, que é uma das partes principais, né, tem toda ela análise de dados. É para falar por ordem, assim, do que precisa ter. Os elementos pré-textuais, né, nós sabemos, é a capa, contracapa, folha de aprovação, né, não necessariamente os agradecimentos, né, e geralmente não é obrigatório, né, não são obrigatórios, mas são elementos pré-textuais, né? Aí tem um resumo também, né? E entra na parte de pré-textuais, assim como o sumário também, essa lista de ilustrações aí. Esses são elementos pré-textuais, porque os elementos textuais, de fato, né? Vão vir depois. E no caso é todo uma coisa mais assim complexa do que a monografia, né? Lógico, uma dissertação de mestrado. Aí vem o sumário, né? Indicando, né? Onde estão as coisas. E como elementos textuais tem a introdução, né? Onde já começam os elementos textuais. Introdução, metodologia, né? Ou desenvolvimento, vamos botar conclusão. Para além disso, nós temos também os capítulos, né? Dentro de algumas partes aí dos elementos textuais. Até porque é muito extensa a dissertação. Aí temos aí um capítulo, né, da dissertação. Lembrando que a dissertação é para quem faz mestrado, quem está cursando mestrado, para obter o título de mestre. É um pouco extenso, né? Um pouco não, bastante. Dá até preguiça de ir fazer, mas enfim. Temos aí alguns subtópicos dentro dentro do capítulo, né? Quando, por exemplo, tem o capítulo 2, aí vem 2.3, são subtópicos. As normas são elas basicamente, dependendo, né? Porque assim, tem universidades e elas aderem, né, professor, à normalização da sua instituição. E aí, às vezes, não vai de acordo totalmente com a BNT, do jeito que a gente mais conhece. Aí temos também o último elemento textual, conclusão, né? Agora eu não lembro se as referências entram em elementos textuais ou pós-textuais. Pós-textuais, né? Temos pós-textuais as fontes, no caso, ele dividiu aí em fontes, bibliografia, né? Existe a diferença entre fontes, bibliografia, aí bibliografia onde vem de livros, artigos, enfim. E temos os anexos, que também entram, anexos ou apêndices, né? O anexo geralmente é quando a gente se baseia no de alguém, e apêndice é quando a gente cria o nosso, né? Mas aí botou anexo e são os pós-textuais, né? E no caso vem depois das referências, de forma geral, né? Referência. É basicamente, eu acho que praticamente quase a mesma coisa da monografia, né? Só de uma forma mais extensa e mais complexa. Mas a estrutura em si, se for analisar, é praticamente a mesma. A questão das normas, aí, acho que esse daí se baseou nas normas da BNT, né? Questão de times, enfim.
porque, como eu falei, tem instituições, né, que aderem à sua normalização para alguns trabalhos acadêmicos. Isso, Era só isso? isso mesmo, Felipe. E parabéns, como você falou, né, tem algumas instituições já vai ter as normas, geralmente no Brasil é quase todas a BNT. Artigo que a gente vê mais em Vancouver, que é outra forma de formatar o trabalho, não formatar, mas as referências diferentes. Mas, sobretudo, quando você vai mandar para a revista, quando a revista internacional, e aí que cobra Vancouver, mas no mais é isso aí mesmo. Era só para falar isso mesmo, né? A estrutura, né? As partes do que compõem a dissertação, não é isso? Isso mesmo, Felipe. Minha sobrinha aqui passando atrás toda hora. Próximo grupo. Quem vai falar agora? Artigo ou tese? Cadê minha caneta? Vamos, Jéssica, Daniele, Klebe. Kleber tá doido para falar com você, professor, para explicar tudinho. Ai, Klebe, fique à vontade. Se você lá atrás vai colocar a culpa no meu grupo. Vocês querem Deixe Daniela ou apresentar aí a tela, ou se o professor tiver alguma aí, pode botar alguma tese. Eu posso colocar, professor? Bote. Pode, Dani. Se for apresentar, eu tenho um pouco de paciência. Eu tô pelo celular aqui, meu celular deu pau e o celular fica meio difícil. Tranquilo, meu filho. Tranquilo nada, você colocou, ou jogou pra cima de mim. Não. No grupo que tava nós quatro, tava só pererê, 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 pererê. Agora quem tava caladinho tem que falar na apresentação com o professor. Pois é, eu já falei demais. Agora é a vez de Kleber. E Dani não pode nem soçar muito, né, Dani? Tá barrigão, cansa. Isabelle também tá grávida, professor. Não diga isso, não. Duas grávidas, então tem que ser Kleber. Pois Tá? Diafragma, musculatura tá muito prejudicada. O bebê já tá comprimido. Não é doença, não. É sim, Kleber. É você mesmo, Kleber. Vai lá. Desumano. Eu vou começar falando primeiro eu vou introduzir cada ponto do começo que uma tese tem. Primeiro seria a capa, que é a primeira página da tese, que vai conter as informações como nome, instituição, título do trabalho, nome do autor e a data de entrega. Por seguida vem a folha de rosto, que seria a apresentação do título do trabalho, o nome do autor, instituição de ensino, o nome do orientador e o local de entrega da tese. Aí, folha de aprovação, que registra as informações sobre a banca, examinadora, incluindo o nome dos membros e a data de aprovação do trabalho. A dedicatória, que é um espaço onde o autor pode fazer uma homenagem ou dedicar a tese. Os agradecimentos, que acho que falaram aí que não é obrigatório. Não sei se eu ouvi errado. Basicamente é uma mesma estrutura para tudo, né, professor? Isso, que expressa conhecimento e gratidão a pessoas ou instituição que contribui de alguma forma para a realização do trabalho. Aí vem epígrafo, que é uma citação, um pensamento relevante que o autor escolhe para iniciar a tese, refletindo sobre o tema abordado. Aí depois vem o resumo, que é uma síntese do conteúdo da tese, apresentando os principais objetivos, métodos, resultados e conclusões do trabalho. Aí depois vem o resumo em inglês, é a tradução do resumo para o idioma inglês, permitindo que os pesquisadores estrangeiros aprendam rapidamente com textos os resultados do trabalho. Aí vem o sumário, que é a lista dos capítulos, seções e outras divisões da tese, indicando as páginas onde podem ser encontradas. Aí vem
introdução, que seria apresentar o contexto, o problema de pesquisa, os objetivos, a relevância do trabalho, fornecendo uma visão geral do que será abordado na tese, basicamente. Aí, desenvolvimento, que seria a maior parte do trabalho que vai desenvolver a parte principal da tese, onde são apresentados os fundamentos teóricos, a metodologia utilizada, análise dos dados, os resultados obtidos. E as conclusões. Basicamente, uma conclusão, que não seria uma conclusão. Que é um encerramento, não um encerramento que ainda vai ter outras pesquisas, que uma conclusão de uma tese não será um trabalho definitivo a respeito disso, que vai encontrar ainda outros resultados com base nessa pesquisa. Poderiam resumir os principais descobertas e contribuições do trabalho, além de sugerir possíveis direções para pesquisas futuras. E as referências, que vão listar as obras citadas ao longo do texto. E ainda, falando sobre a tese, ainda vai ter a lista de ilustrações, essas que vai apresentar figuras, gráficos, tabelas e outros elementos visuais utilizados na tese, indicando suas respectivas páginas. E as listas de tabelas também, que algumas teses podem conter tabelas, a lista de ilustrações, a lista de tabelas enumerada, todas as tabelas apresentadas no trabalho com suas respectivas páginas. Além das listas de abreviaturas e siglas, que apresentam as abreviaturas utilizadas na tese, juntamente com seus significados. E listas de símbolos. A lista de símbolos contém os símbolos matemáticos, estatísticas ou outros símbolos técnicos utilizados no trabalho, acompanhados de suas descrições. Para não se alongar muito, basicamente foi isso, uma tese que a gente formulou, os pontos principais, meu Deus, que seria colocado na tese. Muito bem. E desculpe aí minha apresentação no nariz, porque eu tô com um pouco de rinite e meu celular tá travando muito para apresentar, foi difícil aqui. Não, tá ótimo, não preocupa não. Professor, e também a estrutura da tese, cada um muda, né? De acordo com o seu escritor, quem vai escrever e o que está pedindo. Sim. Pelo que eu entendi, basicamente, nem todas têm as estruturas iguais, né? Isso, e vai depender muito também da instituição, né? E o que mais pesa, gente, é a condensação do conteúdo, ou o estudo do conteúdo. Então, assim, o artigo é como se tivesse uma tese, que é um estudo mais amplo, mais denso, mais pesado. Aí você vai para uma dissertação, que é um estudo pesado e denso também, mas não tanto igual uma tese. E aí vem a monografia, que é como se fosse um recorte da dissertação. Já o artigo vai ser um recorte de uma monografia, por exemplo. Às vezes, lá, por exemplo, na UNEP, como eu falei para vocês, a gente utiliza hoje, na monografia, 2 artigos. Então, a minha dissertação não, mas a minha tese do doutorado, o professor, ele liberou para me fazer 2 artigos dentro da tese. Então, eu coloco essa estrutura de tese, mas com escrito de 2 artigos. Então, vai variar muito essa estrutura do orientador, da instituição, do programa de doutorado, então varia bastante. Então, parabéns vocês. E agora, as meninas do artigo, Maria Eduarda, Maria Paula, Rayane e Sérgio. E o menino. Mas eu achei, professor, de todos os grupos que foi apresentado agora, que a tese é a que mais tem detalhe, mais... É muito mais. Cobra muita coisa. É a mais trabalhosa, a pesquisa tem que ser mais densa, né? Requer mais atenção, requer mais estudo. É detalhista, né? É mais detalhista, é a mais pesada, a verdade é essa, é bem puxada. Eu mesmo estou para defender, eu ia qualificar um artigo agora. Só que o que eu vou fazer? Eu vou esperar terminar o curso para depois eu defender. Porque meu doutorado é em Ciências da Saúde. Se eu defendo após terminar o curso de medicina, aí eu me integro como doutor em ciência da saúde já para o curso de medicina. Porque se eu defendê-lo agora, eu não posso usar o meu doutorado como médico. Não é porque eu não posso usar, porque por uma questão ética, eu concluí o curso antes de concluir a graduação.
Então, assim, eu vou deixar, eu ia qualificar agora, mas eu vou pegar e vou deixar, porque é um estudo detalhado, é um estudo denso, é um estudo que tem que ser inovador, assim, tem que trazer uma perspectiva nova, por mais que já tenha outras pesquisas, por exemplo, Dani fez um trabalho de doutorado, eu vou lá e provo ao contrário. Então, assim, tem que ser um estudo mais detalhado, uma abordagem mais fidedigna ao método, com o objetivo correto. Então, assim, a tese é bem puxada mesmo. Até que ela tem, por exemplo, doutorado são 4 anos. O mestrado são 2 anos. E a especialização fica 2 anos, e a graduação 4 anos, a 5 ou 6, depende. E aí, por aí vai. Kleber, a faculdade humilha a gente antes da formatura. Mas é assim mesmo, gente. Mas é um aprendizado. E vocês veem que tudo é uma meio parecida com a outra. Vamos agora a galera do artigo. Então, professor, vou iniciar, tá? Pode iniciar, Maria Paula. Só que a gente só vai falar, não tem nada para apresentar, assim. Deixa eu projetar um aqui, calma aí. Ah, certo. Eu estava querendo abrir um artigo que nós publicamos essa semana, só que eu não estou conseguindo abrir aqui pelo computador, não. Deixa eu botar aqui. Pronto, pode falar que eu vou passando aqui. Tá. O objetivo do artigo é divulgar as descobertas e transmitir novas ideias, né? E para isso é fundamental que a linguagem utilizada seja acessível. A estrutura do artigo científico é formada por elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Eu vou falar um pouquinho, resumo dos elementos pré-textuais, que são o título, o autor ou autores. No caso de vários autores, é necessário separar por vírgula. Instituição. O resumo e palavra-chave em português, resumo e palavras-chave em outro idioma. Além de dados em português, também é comum a inclusão do resumo e palavra-chave em outro idioma, e geralmente é o inglês. Para falar dos textuais, né, que aí tem a introdução, os métodos, resultados de discussão, as meninas vão citar quais são.
Pronto. Eu vou falar sobre a introdução e o método, que a introdução é a parte do artigo que introduz mesmo você a ele, como se fosse um resumo que responde algumas perguntas, que é do que se trata, por que ele foi feito, se teve alguma coisa que despertou esse interesse, alguma descoberta antes. E os métodos é basicamente descrever como o estudo foi realizado. Maria Eduarda vai dar continuidade? Rai, só fazer um parênteses aqui. Esse artigo aqui, vocês veem que a introdução não é grande, gente. Então, o que se deve ser feito? Evitar, você vê que eles usam na introdução referência. Então, se cita fonte, né? Vou usar uma referência. Então, como o artigo é um texto pequeno, evitar usar citação dentro da introdução. Agora, por exemplo, se você fazer a introdução de uma dissertação, de uma tese, de uma monografia, você pode estar utilizando uma referência, uma citação. Mas como é um texto pequeno de um artigo, evitem usar referência, ou no caso que eu falo citação, dentro da introdução, correto? Porque é para ser um resumo mesmo, né? Não é para ser uma síntese, né? Assim, bem um resumo que você vai ler a introdução e você vai entender. Outra coisa que é muito interessante você colocar aqui na introdução é uma pergunta problematizadora, que ao longo do texto você vai delongando, né? Vai trazendo. Na introdução por exemplo, da monografia, do artigo não, da tese, da dissertação, no final da introdução também é importante a gente trazer um detalhamento, por exemplo, capítulo 1 vai falar sobre tal tema, segundo o autor tal, ano tal. Então, é importante no final, depois da pergunta problematizadora, vocês trazerem essa visão geral, para quando alguém que lê esse resumo vai entender dessa introdução, né? Esse resumo, essa introdução. Até mesmo, professor, né, o que se sabia ou não sabia sobre o assunto que vai ser debatido, né? Certo, isso mesmo. E o bom de também, só complementando e trazer a introdução mais breve, porque geralmente quando um artigo é publicado nas revistas, hoje em dia as revistas estão pedindo pouca quantidade de laudas, né? E aí, assim, se você trazer uma introdução muito grande, os resultados, e são uma das partes principais, não dizendo as outras partes não são principais, né? Mas os resultados de fato vai corroborar o que você no seu trabalho. E assim, você trazer uma introdução grande e os resultados pequenos, né? Eu acho que não tem tanto, como eu posso dizer, não seja tão legal, né? Tão interessante. Sim, é verdade. E assim, não tem porque você também traz aquela introdução enorme, sendo que você não vai ter muita coisa para falar ainda. Aí dentro dos resultados da discussão, você vai desenrolando, vai dialogando, vai trazendo. Então, traz uma introdução concisa, clara, que não tenha uma leitura pesada, e aí pronto, lá na resultado da discussão, até porque no artigo a gente não pode escrever muito, né? 18 páginas no máximo, artigo de 25 páginas já é considerado um artigo grande, então, assim, não é algo que você pode estudar, escrever muito. Isso a gente está contando com os elementos pré- e pós-textuais. Né? Então, assim, às vezes vai para 20 páginas, 25, mas aí vai ter uns elementos, muito anexo, muito apêndice, e assim sucessivamente. Isso, aí eu vou falar um pouquinho sobre os resultados, que é sobre o que eles conseguem obter durante a pesquisa, o acompanhamento da investigação, né? Sobre o que eles estão estudando. E a discussão é a interpretação e os comentários sobre os resultados e a comparação com outras pesquisas já feitas, que já são, como é que eu posso dizer, verificadas, digamos assim, né? E é onde os autores deixam as suas conclusões sobre o que eles estudaram ao longo da pesquisa. Excelente, Maria Eduarda. Então, gente, hoje, Maria Paula, falar? É que eu vou falar dos elementos pós-textuais. Pode falar, desculpa. Tá. É que para ter o reconhecimento enquanto pesquisa científica, é necessário que ela esteja embasada
em autores e trabalhos anteriores. Ao longo do texto, é comum que haja referências e essas produções, né? Por isso, no final do documento, deve citar, né, nas referências biográficas. Um dos elementos pós-textuais é a referência biográfica. Além dela, tem o glossário, apêndice, anexos e, por fim, agradecimentos. Isso mesmo. E outro ponto que eu trago para vocês aqui, a gente só precisa colocar nas referências, gente, a referência que a gente siga no texto. Que às vezes você enche um monte de referência lá e no final da lista, e você não, algumas não estão no texto. Então, se você não cita como fonte, vocês não precisam colocar como referência. Então, sempre quando vocês fazerem um trabalho, vocês conferem se as referências estão batendo com as fontes utilizadas no texto. As que não foram utilizadas, não precisa colocar. A mesma coisa eu falo quando vocês vão apresentar um trabalho. E aí, você só coloca na lista de referência do trabalho apresentado as referências que você for usar. Ah, se você tem um trabalho escrito, aí você coloca as referências que você usou no trabalho escrito. Certo? Então, gente, espero que vocês tenham conseguido captar melhor, né, esses trabalhos, esse tipo de trabalho científico, lembrando que todos têm que estar dentro das normas da ABNT. E aí, assim, vocês, alguém recebe os nomes dos grupos para mim, manda para mim no WhatsApp, até amanhã ou depois, que aí eu já vou mandar os textos lá vou mandar os textos na plataforma, e o que não está no grupo, eu já vou dividir os grupos, correto? Então, quem tiver com os grupos formados, manda. Quem é que pode ficar responsável por receber esses grupos para mim, fazendo um favor? Paulinha. Paulinha, então pronto. Paula fica responsável. E aí me manda, eu já passei meu número aqui no chat, e aí vocês me mandam. Beleza? Alguém pegou o número, eu não peguei meu. 77 991 35. Vou botar aqui, ó. Aí pronto, Kleber já foi. Aí me manda até amanhã ou depois, Paulinha, fazendo favor. Certo. Como vocês vão ter Ó, aula? não vai curtir o São João essa de mandar pro professor, não, viu? Pois é. Depois sobra para você, Paulinha. É perigoso eu esquecer, viu, Paula? O problema é eu esquecer. Então, gente... Já tem contato de todo mundo para ela mandar? Eu acho que já tem os grupos anotados, né, do webinário? Isso, é esse grupo aí. A Daniela que ficou, a Daniela da hora ficou com os grupos anotados. Eles não, só mandaram os 3 grupos, só mandaram os 2 grupos. Tem muito tempo isso, viu? Desde o mês passado, depois ninguém falou mais nada, não. Homem, foi mesmo, viu? O resto estava todo mundo sem grupo. Eu acho que foi na pré-história que mandaram. Esse seria aquele mesmo lá que o senhor já dispensou? Para quem já participou? Isso, esse mesmo grupo. Ah, tá. Tá, Porque eu obrigada. não tô nesse Outro trabalho, né? Não, esse é o do webinário, não é? O grupo do trabalho do mapa de conceitos. E como? Seria o mesmo grupo do mapa de conceitos, só que teve gente que participou, não precisou fazer o mapa. Sim, que é para entregar hoje, né? que teve aquela resumo na aula, não foi que o professor participou, já não precisou. Quem participou não precisou fazer o mapa. Sim, mas aí os grupos é para o webinário, não é isso? Agora é para o webinário, não é E mais. vai ter, sim, aí tinha, acho que foi, só tem, Jéssica mandou no grupo, outra pessoa mandou no grupo e o restante não tinha grupo, ou seja, quase ninguém. Vocês mandam os grupos Eu que mesmo tinha, não tenho. não tinha, eu monto. Ô, Paula, nós estamos juntos? Isso. Aí tem o não de sou- Paula e tem o de Jéssica formado, que eu me lembro, o restante. Esse tava só foca agora procurando. no grupo do webinário, que o outro já passou. Que Ana Cátia volta perdida, mas assim, foca no grupo. Pode montar o grupo aí, que se alguém quiser montar um grupo diferente, pode montar, e aí vocês me mandam. Vê aí, Paulinha e Daniela. Pronto, Daniela. Aí tu manda os que já estão formados, aí eu vou mandar mensagem lá no grupo para formarem. Tá todo mundo perdido. Tá lá no grupo. Tá lá no grupo. O Mandaram no webinário, gente, eu vou passar um trabalho para vocês. Porém, eu estou achado. Eu vou passar um artigo para vocês e vocês vão apresentar esse artigo aqui no dia 4.
E aí vocês vão apresentar em grupo. Sim, aí, que era o que o professor falou inicialmente, que depois pensou que ia pegar um certificado e chamar, convidar alguém. Mas não deu certo. Aí esse professor que ia fazer a palestra para vocês, ele vai dar aula com a gente, ele vai estar aqui com a gente no dia 27, certo? E aí, qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem no WhatsApp. Pronto, venha curtir o São João do Senhor do Bonfim, professor, está convidado. Ô, vontade de ir, viu? Aí diz que é muito bom. Tem um colega aí que ele fala que é excelente. Tem um forró, né? Forró do Esfrega. É, terrinha do Felipe, mas esse ano o Esfrega não tá muito legal, não. Ah, tá. Eu tô aqui na Bahia, eu tô em Iberçucê, próximo de Caetité, na minha terra. Aí tem Caculé, tem Ibitira. Aí depois tem o São Pedro, porque o São Pedro também tem bastante festa aqui na região. Pega Guanabara. E Petrolina também tá bom. Pé de Guanambi, Serrinha também é bom, né? O de Petrolina também esse ano tá bom, viu? Petrolina é excelente. Meus primos que moram aí, eles vieram agora, eu fui padrinho de casamento deles sábado. Eles moram aí em Petrolina. Juazeiro e Petrolina. Tchau, até breve. Então, Tchau, Felipe. Fique com tchau, Deus. Qualquer dúvida, vocês mandam mensagem. Pronto, tudo certo. Boa noite. Boa noite, tchau. Não manda pelo chat lá, não, que eu demoro de responder. Se qualquer coisa, manda pelo WhatsApp.